Oi, meu nome é Eduardo Molon, eu sou professor de Tai Chi Chuan, aluno do mestre Chen Jun, que é filho do grão-mestre Chen Shaoan. Esse é o 11º de uma série de vídeos onde eu explico a teoria do Tai Chi e ele fala sobre Panjin. Quando nós começamos a falar de Panjin, estamos entrando no campo dos resultados da formação do centro e da construção do Wai San He, como eu expliquei nos vídeos anteriores a respeito desses assuntos. Para nós começarmos a falar de Panjin, é útil nós olharmos para como os caracteres são escritos. Bom, Pan, na China, é comumente usado em construção civil dentro do termo Panjia. Panjia é a estrutura de bambu que é flexível e resiliente, usada por fora das construções na China. Esse é o Pan que é usado no Panjin. Jin, para ser analisado, precisa ser dividido entre o lado esquerdo e o lado direito. Do lado direito do caractere Jin, nós temos o desenho de um pequeno arado, ou seja, isso se refere ao Li, a força necessária para puxar o arado. Algumas análises também dizem que esse radical se refere ao desenho do tríceps do ser humano. Do lado esquerdo, nós temos o radical que dá o som ao caractere, que é Jin, que se refere ao trabalho no tear. A parte de baixo mostra uma vara, daquelas que é usada para carregar coisas penduradas, e algum trabalho. E a parte de cima é um pequeno desenho de um riozinho. Então esse Jin é uma força fluida que inclui o ir e vir, como no trabalho fluido num tear. Panjin, então, é a força fluida da estrutura resiliente do corpo no Tai Chi Chuan. Na primeira aula particular, ainda em 1998, que eu tive com o grão-mestre Chen Shaoan no Brasil, ele me disse o seguinte: o Qi pode voltar das extremidades para o centro. O Qi pode ir do centro para as extremidades. Isso é Panjin. A gente pode olhar para esse ensinamento do grão-mestre de 3 modos distintos. Primeiro, você pode imaginar que ele falou isso referindo-se a uma ordem cronológica, ou seja, somente quando o Qi pode voltar das extremidades para o centro é que o Qi consegue ir do centro para as extremidades. Isto é Panjin. Para entender isso, você pode pensar na analogia de canais, que é usada na medicina chinesa, ou então no encanamento fechado. Se você tem um entupimento em um encanamento, não é útil você bombear com força a água do lado de cá. Primeiro você tem que desentupir o encanamento para que o retorno possa acontecer e aí o fluxo contínuo possa acontecer. É por isso que a maioria das instruções no Tai Chi Chuan diz respeito a relaxar o corpo, porque relaxando você consegue desbloquear os canais de energia. Um segundo modo de olhar para a instrução do grão-mestre é segundo a ótica do caminho do meio. Nós falamos para os iniciantes, normalmente, que o corpo não pode estar nem tenso, nem flácido. Nós instruímos os iniciantes a procurarem um meio cada vez mais precisamente entre essas duas condições de tensão e de flacidez. Esse meio seria o equilíbrio entre o Yin e o Yang. Um terceiro modo de olhar para essa instrução do grão-mestre, num nível um pouco mais alto, é que, ao mesmo tempo, a energia deve ir do centro para a extremidade e voltar da extremidade para o centro. Isso, para ser feito na prática, requer um pouco mais de tempo de treinamento, mas na teoria não é difícil de compreender. Se você conhecer o Yin e Yang, você sabe que Yin e Yang sempre devem estar presentes juntos em qualquer situação. Ou seja, em todas as situações existe expansão e recolhimento. Isso pode parecer contraintuitivo ou contraditório para a maioria das pessoas, mas para quem conhece a teoria do Yin e Yang, é totalmente esperável. Quando nós falamos em Jin,
é comum nós encontrarmos referências às 13 energias, às 13 técnicas ou às 13 forças do Tai Chi Chuan. Eu não vou enumerar os 13 Jin aqui, mas eu vou dar um exemplo sobre 2 deles. Primeiro, a respeito do famoso Fadin. É comum as pessoas acreditarem que Fadin trata-se de realizar o Chansi Kung ou Chansi Jin em alta velocidade. Se fosse apenas isso, onde estaria a maestria? O que teria de especial o Tai Chi Chuan a respeito de simplesmente realizar um movimento rápido? Fadin trata-se de outra coisa. Fadin significa, em primeiro lugar, é claro, tendo formado o Dantian, conseguindo comandar o movimento do Dantian, ser capaz de condensar a energia no Dantian, aumentar cada vez mais a sua pressão e repentinamente permitir uma explosão. Os textos teóricos a respeito disso falam que Fadin é como soltar uma flecha de um arco que está estirado. Isso é completamente diferente de simplesmente fazer um movimento rápido e requer um nível de habilidade muito mais alto. Lu, por exemplo, é comumente descrito como um movimento de rolar para trás aplicando uma chave. Que arte marcial não conhece uma chave puxando o braço, torcendo e aplicando no cotovelo? O que faria Lu especial no Tai Chi Chuan se fosse apenas isso, né? Então, se você já recebeu a demonstração de Lu vinda de um mestre de Tai Chi, eles às vezes oferecem apenas o braço para você, você encosta o braço no braço do mestre e ele se move aplicando Lu e você sente uma vontade quase irresistível de acompanhar o movimento do corpo dele. A sensação que você tem é praticamente como se o corpo dele fosse magnético e estivesse atraindo o seu. É claro que se você decidir descolar o braço e sair correndo, você consegue. Mas o ponto é que, se um mestre de Tai Chi Chuan consegue aplicar isso em alta velocidade e em qualquer ambiente, e ele pode fazer isso dentro de uma situação hostil, ele consegue criar um vazio onde o adversário dele é induzido a cair. Então isso é o Lu. Não é apenas rolar para trás e aplicar uma chave. O mesmo raciocínio existe para todos os 13 Jin, inclusive para o Panjin. Panjin não é apenas um movimento de aparar ou de repelir, como se traduz atualmente. Panjin é a força da estrutura resiliente e flexível do Tai Chi Chuan, que deve estar presente o tempo todo, dentro de todos os movimentos, inclusive dentro de todos os Jin. A melhor analogia que eu já ouvi veio do mestre Jens Wilberstorff, que fala o seguinte: a circulação de energia é como se fosse análoga a fazer pequenas ondas e redemoinhos balançando uma banheira cheia de água. Então, no iniciante, essa banheira está vazia, tem algumas gotinhas no fundo. Não faz sentido para o iniciante estudar os 13 Jin. O iniciante deve se concentrar na construção do Panjin. Construir o Panjin é análogo a encher essa banheira de água para que depois você possa aprender como movimentá-la e como fazer os redemoinhos e as ondas na direção que você quer. Por que então os mestres explicam a circulação de energia, por exemplo, no Chansi Kung, saindo do centro, indo para as extremidades na fase Yang e saindo das extremidades e voltando para o centro nas fases Yin? Porque é útil para você saber para onde você está indo. Não quer dizer que esse seja o meio de chegar lá. Uma coisa é o destino e outra coisa é como você faz para você chegar até ele. Como se faz para adquirir a habilidade da circulação de energia, como os mestres explicam, é como eu expliquei nos vídeos sobre formação de centro e sobre o Weissen. Esse vídeo é oferecido como uma contribuição, você pode usá-lo como bem preferir. Eu só peço gentilmente que não edite o vídeo. Obrigado.